Boa noite, senhores. Episódio 21 aí começando no nosso podcast Rumores e Palpites, NFL. E aí, muitas mudanças já, muitas coisas para discutir. A gente ficou de trazer um novo mock draft hoje, mas eu, até por ideia de vocês aí, vamos deixar para pré-draft de verdade, né? A gente deixa para semana antes do draft. Acho que fica mais perto, mais realista, talvez. E dá mais tempo de eu aprender a mexer na plataforma. Aí, de novo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alcalan. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Vamos para mais uma semana. Menos de 20 dias para o Natal. O cara adora o draft. Ele sonha com os novinhos, velho. Incrível. Eu sonho com o draft, cara. É o momento mais feliz da minha vida. Assim, Cara, depois da chegada dos meus filhos. O único draft que eu realmente quero ver tão cedo é o da Liga de Fantasy. É o único. Ah, não, esse daí não me abala. Eu acho legal. E esse ano a gente tem que fazer o churrasco. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os times da NFC, o que eles precisam, mais ou menos o caminho que eles devem seguir. E a gente tem até, o Cauã me lembrou hoje, antes de a gente começar a gravar, tem até ali uma reclamação, né, da nossa pick no mock draft dos Giants, né, que o Otávio lá da minha empresa passou. Então vamos tentar ver ali um outro caminho. Você lembra qual foi a pick que a gente fez? Travis Hunter. Foi uma ótima pick, inclusive. Mas vamos lá. Se eu fosse torcedor dos Giants, eu estaria dando pulos e a minha quinta-feira à noite seria um sonho. Então, mas aí a gente começando pela NFC Sul, a gente tem Atlanta Falcons, né? Precisando de bastante coisa, né? Edge, center, linebacker, wide receiver. E eles têm ali 4 picks, né? Sendo a primeira delas a número 15 da primeira rodada. E aí? Pensando ali, esquece o que pode chegar, exatamente o ranking que a gente fez, mas eu acho que pensando nas melhores possibilidades ali para o primeiro round, quem que vocês acham que eles deveriam endereçar? Talvez o Ed lá, o Abdul Carter, vamos supor que sobrasse para eles. Ou então ir num Travis Hunter, se sobrasse para eles. Tentar, às vezes, sei lá, pensar numa troca para subir. Com 4 picks, a Atlanta tem que fazer tudo menos subir. A Atlanta tem que torcer para alguém chegar na 15 e querer muito escolher 15 e oferecer alguma coisa para eles descerem. Assim. Não que o trabalho lá do General Manager de Atlanta seja um trabalho tão maravilhoso assim, até porque ele vem da escola do tenebroso Mike Loomis, né? Eu acredito que o Atlanta Falcons necessita melhorar a sua defesa, assim, se eles imaginam que o Michael Penix já é o QB deles aí, né? Hoje até saiu a notícia que eles devem estar trazendo aí o Matt Ryan para ser tipo um guru do Michael Penix para essa temporada. Então, eu acho que a Atlanta nesse draft ele tem que focar em achar um edge. Eles tentaram o Matt Judon ano passado, pagaram uma terceira rodada que eu achei um absurdo. O New England Patriots estava sorrindo com essa terceira rodada. E tem que ser um edge. Não vou dizer que tem que ser um edge porque a board a gente não sabe como que vai chegar. Mas eu acho que é uma classe que tem profundidade para na 15 sair com alguma coisa ali para Atlanta. Mas eu não imagino que a Atlanta faça um draft muito ofensivo, assim. Será que até o dia do draft eles trocam o Kirk Cousins para ter um pouquinho mais de opções nesse draft? Mas quem A conversa é que a conversa é Cleveland Browns, né? A conversa é de que o Kirk Cousins gostaria de esperar até sábado, que é quando acaba o draft realmente, para ele ter uma noção do. Ele não gostaria de. Vamos supor que na quinta-feira, na quarta-feira ele é trocado e daí na quinta-feira mesmo Cleveland volta para a primeira rodada e drafta um quarterback.
Ele não gostaria de passar por isso de novo, igual ele aconteceu com ele lá em Atlanta ano passado. A conversa é de que, até por ser o Kevin Stefanski, que é o head coach lá, um cara que ajudou muito o Kirk Cousins lá em Minnesota, talvez a principal franquia ligada ao Kirk Cousins, mas a conversa é de que ele gostaria de esperar o draft passar, porque ele não quer passar pelo trauma de novo de chegar numa franquia e a franquia draftar um QB calouro e ele ficar no risco de novo. É que a Atlanta tá bem limitado de picks, né? Então, para Atlanta, a melhor coisa seria trocar ele antes, né? De repente arrumar uma terceira rodada, uma quarta rodada. Aí talvez possa ser alguma coisa que aconteça, sei lá pelo sábado à tarde, sexta-feira à noite, né? Dia 2, dia 3 do draft, mas ele já expressou, já falou com o front office da Atlanta que ele não gostaria de ficar lá, que ele quer ir para uma franquia onde ele possa ser titular, mas ele também já expressou que ele não quer ir para uma franquia que daí ele chega lá e drafta um calouro alto ali para ele ficar nessa ameaça de novo. Mas eu acho que é uma possibilidade. Agora o Atlanta Falcons, para mim, subir só se for, sei lá, cara, o Abdul Carter tá ali na 10, quicando e tem que fazer. Vou dar todo o resto do draft, mas... Até pelo que você falou no episódio passado, eles não precisam subir, arriscar para pegar o Carter. Eles podem pegar outros jogadores que também vão ser úteis, vão ser boas adições para o time. Então não vale nem a pena trocar, a não ser que seja um negócio assim, puta, eles viram alguma coisa mágica nesse cara e aí vale a pena arriscar tudo, mas realmente não vale a pena subir por conta dele. Atlanta não tá assim a um cara de brigar por alguma coisa. Atlanta precisa de muita coisa, então. Sim. Descendo para Carolina Panthers, eles precisam de wide receiver, edge, precisam de defensive back, linebacker. De meio time. De meio time, meia defesa, uma defesa inteira e o resto do time também. Eles têm mais picks, então tem 6 picks ali. 9. Tem pique vinda dos Rams, dos Cowboys, dos Giants, dos Cardinals. Tem pique para. Nossa, tem mais. Peraí. São 9 picks. 9, isso, desculpa, perdi aqui. Tem pique vinda de tudo que é lado, até dos Ravens tem vindo. Então dá para fazer uma brincadeira aí, dá para fazer um samba nesse. Inclusive algumas trocas, talvez, para melhorar ali primeira rodada, talvez. Cara, só se eles quiserem subir para alguém, assim, sei lá, um Abdul Carter chegando em New England e eles gostarem muito do Abdul Carter, mas eu acho que para Carolina hoje, de novo, é maximizar a quantia de talento e de jovens jogadores que você pode ter nesse elenco, que é fraquíssimo, principalmente pensando a nível defensivo, assim. A defesa de Carolina foi horrorosa no ano passado. O Bryce Young teve lampejos, né, de que ele pode ser aquele jogador que se imaginava que ele seria, mas vamos ver, assim, acho que tem algumas coisas ali que eu, se fosse o Carolina Panthers, estaria torcendo para alguém querer chegar na 8 e passar o New Orleans Saints na busca pelo Shedeur Sanders, caso ele não saia lá na 2 e na 3. E daí torcer para alguém pagar alguma coisa e com esse capital de draft a mais, remontar ainda mais o seu time, melhorando tanto a situação do Bryce Young, como melhorando sua defesa. Assim, uma defesa bem deficitária assim, a defesa de Carolina. Eu acho que eles têm bastante potencial para subir ali, pegar alguns jogadores mais valiosos, talvez, no começo. Algum jogador mais valioso no começo. Falando de Saints, a gente tem running back, wide receiver, linebacker. E eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picks também. Picks vinda de Commanders, principalmente do 3 do Commanders aqui. E eles tiveram boas chegadas, né? Tiveram pessoas que chegaram, jogadores que vieram e podem contribuir aí para essa reconstrução, mas ainda é um time também que precisa de bastante coisa. E esse é um time que precisaria tentar um quarterback, né?
poderia tentar trocar ali, subir, para poder pegar, como você colocou lá, os primeiros times, né? Cleveland e Giants, né? Não devem ir, Giants que não deve ir para quarterback, né? A Então, conversa o jogador, ele hoje em desce torno. e talvez valha a pena trocar para subir ali e pegar um quarterback. A conversa hoje em torno da liga é essa, de que a 2 e a 3 não será quarterback. Ou seja, Travis Hunter e Abdul Carter podem sair, né? Mas a conversa é essa, assim, que não deve ser quarterback. Ou seja, se Cleveland e Nova York pegam a tendência, New England não precisa, Jaguars não precisam, os Raiders, de novo, o que tudo indica, se for de quarterback, talvez apostar no final da primeira rodada, ou dia 2, dia 3, para tentar desenvolver alguém ali, mas eles já estenderam essa semana com o Dino Smith. Eu acho que a situação dos Saints é uma situação bem complicada, porque eu acho esse time ruim, envelhecido e ruim. O Mike Loomis parece que ele não consegue entender que ele precisa fazer um rebuild nesse time. Já falei, na minha opinião, com a demissão do Trent Baalke, o New Orleans Saints hoje tem o pior general manager da liga. E o Mike Loomis, ele para mim é um cara que ele não consegue entender que esse time, Brandon Cooks, o próprio Chase Young, que acho que até ficou com um preço interessante, esse time precisa de talento e talento jovem, assim. Você está pagando uma bala nova em Camara, você está pagando Cameron Jordan, você tem muito jogador velho ali, o próprio Trevor, o Tyrann Mathieu, né, o Texugo do Mel. Assim, eu acredito que os Saints eles precisam ter um chá revelação da sua própria realidade, que eles não são uma equipe da sua própria realidade, eles não são uma equipe que contender, não são uma equipe que briga por playoffs, não são. Eles hoje são uma equipe ruim, envelhecida, com um salary cap estourado, e o general manager continua se movimentando como se eles estivessem a uma peça de ser campeão de alguma coisa. Não são. Então, acho que a chegada de um quarterback calouro é necessária devido à situação de cap, ou seja, você limpar o seu cap, você conseguir se livrar do Derek Carr, que você vai pagar uma bala absurda para o Derek Carr, que é um contrato horroroso que os Saints deram para ele, e você tentar melhorar. A sua linha ofensiva tem problemas, os principais jogadores hoje sofrem com lesão. O seu principal recebedor hoje, ele teve a 5ª concussão dele o ano passado, Chris Olave, ou seja, uma situação bem gravíssima. A gente falou do Tua ano passado sobre a questão das concussões. O Chris Olave é outro cara que também tem problemas com concussão, ou seja, o seu principal wide receiver não é um cara saudável. Então você tá correndo atrás do próprio rabo. É isso que é o New Orleans Saints hoje. Eles correm atrás do próprio rabo e não vão sair do lugar. Enquanto o Mike Loomis não entender que ele precisa desmontar essa espinha dorsal envelhecida e começar um rebuild, isso pode vir a partir da escolha de um quarterback. Tem sido muito linkado o Shedeur Sanders na 9, caso ele caia da 2 e da 3. Mas os Saints são uma equipe horrorosa, assim, Realmente é um time que o Camara, que é um bom jogador, não faz uma temporada completa desde 1900 e Guaraná com o olho. É difícil jogar no Saints hoje. Ele carregou o piano muito tempo, né? Então, não é mais jovenzinho, não tá mais. Não dá para você também ficar. Ele foi muito tempo o running back, wide receiver naquele time. Desde que o Michael Thomas teve lesão, saiu, ele carregou o piano praticamente sozinho naquele ataque. Oi? Qual das vezes que o Michael Thomas se lesionou? Porque foram algumas também. Que ele teve, né, acho que 2 ou 3 temporadas fantásticas. Depois da primeira lesão, ele nunca mais voltou, né? 2018, acho que é a última temporada decente dele. Voltava, jogava 2 jogos, quebrava 2, 3 jogos, Todo mundo trocava por ele, ficava assim, Michael Thomas. Eu mesmo cheguei a guardar, pegar ele no draft, guardar ele praticamente um ano inteiro para ele jogar 2 jogos, machucar e sair. Então, é foda. O Gustavo também tentava trocar ele toda hora. Eu gostava muito do Michael Thomas, mas não dá, superestimado da Silva, quase parece. Nossa, gosta, né? Mas como fantasy, como jogador de fantasy, as temporadas que ele fez completas eram sensacionais. Pro fantasy, era um grande jogador.
Passando para Tampa, acho que é o time mais em ordem, Redondo. né? O mais redondinho, que precisa de menos coisa. A gente está falando de defesa aqui, basicamente, né? Então, Tampa segurou, tem um bom quarterback, segurou os dois wide receivers, tem um bom tight end, tem bons running backs. O ano passado o moleque que eles trouxeram explodiu. Então, assim, em termos de ataque, o time tá redondo, é só defesa mesmo. e eles são 6 picks, dá para fazer bastante coisa, dá pra fazer um barulho aqui, hein? Inclusive subindo ali, se quiserem pegar alguém ali mais estrelado. Eles têm a 19 hoje do primeiro round. E aí, Cauã? Eu acho que eles não têm capital para subir, não, mas eles Quem cairia? têm. Quem cairia para 19 que você acha que seria uma boa ali para Tampa, para adicionar para Tampa? Putz, tem tanta gente que eu adoro, que eu odiaria ver lá então. Eu acho que você tem a possibilidade de formar uma dupla de safeties ali, caso o Malak Starks e Georgia caia. Você tem o Mickey Nemawori também, outro cara que eu acho que seria horroroso saber que ele joga em Tampa. Eds, acho que o Tampa Bay Buccaneers, ele se desobrigou a ir atrás de um wide receiver ou ir atrás de uma opção de ataque mais alta nesse draft com a renovação do Chris Godwin. Eles trouxeram o Sterling Shepard de novo, né, que é um cara que tem uma conexão com o Baker, jogaram juntos lá em Oklahoma e tudo mais. Eu acho que os Bucks hoje é um draft para melhorar sua defesa, principalmente secundária. Assim. Acho que a secundária dos Bucks ela ainda é uma secundária, apesar de ter lá um jogador que eu adoro, né, que é o Anthony Winfield Jr. Se você consegue trazer ele na 19, um corner, você pode ter a queda do Will Johnson, você pode ter um Jedi Barron ali, outros nomes que pode ser talvez um possível reach, mas é uma opção, né? Trey Amos de Ole Miss, ou o Chavon Revel, um cara que sofre com lesão, a de Carolina, mas eu acho que talvez essas três primeiras escolhas de 19, 53 e 84, se Tampa conseguir sair com um corner, um edge e até um safety, talvez, eu acho que para mim o draft do Tampa Bay Buccaneers já valeu bastante. Mas é uma equipe realmente, hoje é o principal candidato a título da conferência, a estar de novo nos playoffs, desde que o Baker consiga jogar. Vamos ver como que vai ser de novo o Baker trocando de coordenador ofensivo, né? O Booker jogou muito bem ano passado. O Rashid White é um cara que eu não sei se ele vai ter uma vida tão longa lá em Tampa. Eu acho que ele é capaz de acabar indo explorar outros mercados ainda esse ano, né? Também não ficaria nem um pouco surpreso o Tampa Bay Buccaneers trazer um outro running back, alguma coisa assim. Mas é uma equipe, eu acho, talvez mais pronta, mais redonda. O caso que eu falo do New Orleans Saints é a realidade do Tampa Bay Buccaneers. Hoje é uma equipe que está estruturada, que pode vencer agora, mas tem um limite. O limite é até onde o Baker consegue levar eles. Assim, por mais que eu goste bastante do Baker, é entender aonde essa franquia pode chegar, né, até onde ela pode ir. Mas eu acho que é das 4 franquias da conferência, da divisão sul da Conferência Nacional, é a equipe mais ajustada, mais redonda, assim, que talvez algumas peças façam com que essa equipe hoje já volte a brigar, nem voltar a brigar, continuar brigando como brigaram ano passado. Lembrar que o ano passado essa equipe sofreu com lesões, apanhou muito, assim, e mesmo assim conseguiu ainda levar a divisão, vencer jogos que talvez não se imaginava que pudesse vencer, e jogos que perdeu também talvez tivesse vencido se não tivesse na situação de lesões que teve o Tampa Bay Buccaneers ano passado. Assim. Então acho que Tampa hoje é uma situação bem confortável, mais né? redonda ali, bem confortável. Assim, acho que hoje É só não É, fazer besteira. é o único time da divisão com aspirações de playoffs para mim. eu também acho, apesar de o Atlanta Falcons ser uma incógnita bem grande, assim, acho que é aquela equipe que pode beliscar um seed 7, assim, se tudo der certo. Até porque tem talento nessa equipe, né? Você tem o Drake London, você tem o Bijan Robinson, a ver o que vai ser Michael Penix Jr., né? Se ele vai conseguir elevar o seu nível de jogo e ficar saudável também. Muito bem. Indo para a NFC East, a gente começa com o Dallas Cowboys, que eu fiquei até surpreso quando eu vi aqui que a gente listou running back, wide receiver, guard e edge só. Para mim é um time que precisa de mais coisa, né? Precisa de mais peças na defesa também, precisa ali
não sei, melhorar um pouco a proteção do quarterback. E aí? Será que é só isso mesmo que Dallas precisa? E digo mais, uma provocação aqui, eu nem lembro como é que tá o contrato do Dak, mas será que não tá na hora de desistir um pouco dele, não? E arriscar e Não. tentar pegar um quarterback ali, pelo menos nem que seja para começar a lapidar ali uma substituição? Com o tamanho Não. do contrato dele, não dá. Você vai pagar 60 milhões pro cara esse ano para você começar a pensar em quarterback. A saída do contrato do Dak Prescott doída é 2027. É uma saída que ainda dói pro Dallas Cowboys. Na verdade, o principal movimento do Dallas Cowboys hoje é renovar com o Micah Parsons. Eles precisam urgentemente entregar um contrato novo pro Micah Parsons e renovar o contrato deles. Agradando ele, né? Sabendo que ele vai querer ser o não quarterback mais bem pago da liga. Então, já podemos esperar aí Jerry Jones pagando 45, 50 milhões pro Micah Parsons. E como ele vai fazer essa engenharia financeira, eu não faço ideia. Eu acho que, de novo, chegaram, né? Miles Sanders e Javonte Williams. Assim, o Jerry Jones é um fanfarrão, cara. Ele é um fanfarrão, cara. Assim, um dos maiores problemas desse Dallas Cowboys ano passado. Vai. Ele já foi um problema dessa equipe ano passado, o jogo corrido, e ele consegue trazer 2 running backs horrorosos para essa equipe. Eu não acho que são horrorosos, mas eles são de vidro, os são dois. horrorosos. Não, são horrorosos. Não são horrorosos. O Miles Sanders é horroroso. O Miles Sanders... Quem é o Miles Sanders depois daquela campanha de vice de Super Bowl com o Philadelphia? Não, horroroso. Ninguém lembrava do Miles Sanders. Eles são horrorosos. Horroroso é o Heller, o Clyde Edwards-Helaire. Ele é horroroso. Não, esse daí ele beira. Esse daí beira outro buraco. O buraco dele é bem mais embaixo. E o Miles, eles são bons, mas eles são de cristal, não é nem vidro, é cristal. Eu sou uma geladeira. O que acontece em Dallas, hein? Porque os Cowboys nessa merda, essa desgraça, os Mavericks trocaram o melhor jogador, o segundo melhor jogador da história do time. Gente, tem umas coisas que acontecem em alguns lugares que você se desacredita. É cultura. Parece que eles absorvem por osmose a cultura de fazer cagadas. É muita cagada para uma cidade só. Eu acho que eles precisam de um wide receiver 2 de novo. Assim, eu tô falando desde o ano passado, eu já não sou. Eu acho o Sid Lamb um bom recebedor, mas eu não sou um dos grandes fãs dele. Ele não virou o que eu imaginava que ele ia virar no draft de 2020. Ele tá sozinho também. Tá sozinho, também, assim, fala mais do que joga, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Gralha mais do que tem de bom. O que tem de drop em momentos importantes também. Ele recebe marcação dupla o tempo inteiro, porque não tem outro receiver em Dallas. Total, mas aí foi a consequência da vida, né? Ele não quis ganhar o que ele ganha. O cara tem que responder em campo, se vira, legal. Eu acho que eles precisam de um wide receiver. Você vai ver na primeira rodada, você vai ver na segunda. Hoje até vi algumas notícias da possibilidade de um running back na primeira rodada. Eu acho absurdo isso para Dallas Cowboys. Por mais que seja uma necessidade, eu acho que nessa classe que tem talento de dia 2, dia 3, que pode te entregar. E se esse nome não for Aston Gent, então pior ainda. Então acho que Dallas tem que... Esse é de 2 também, apesar do Dante Fowler Jr. ter voltado esse ano, né? Passou um ano lá em Washington, ele volta esse ano. Mas também não é uma solução para você olhar e falar assim, nossa, Dante Fowler Jr. chegou de novo. Não vai ser um cara que vai te ajudar tanto assim. Agora, ver como o Jerry Jones vai levar esse draft. Assim, os últimos drafts de Dallas não têm sido ruins, né? Mas eles ver como ele imagina... talentos, terceira rodada, quarta rodada, né? Então, ver como eles vão conseguir capitalizar com esse draft. Escolha não falta, são 10. Eles conseguem draftar bem nas rodadas. Tem o time inteiro, se eles quiserem. Eu acho que tem potencial para fazer algumas coisas ali, mas eu acho que o Sid Lamb precisa de ajuda, ele precisa de um wide receiver 2, alguém que chegue para tirar um pouco dessa pressão dele. Não vai ser o Jonathan Mingo, que foi trocado no passado, não vai ser ninguém que esteja naquele elenco que vai conseguir entregar o que o Sid Lamb precisa, de ter alguém que você olha e fala, opa, não é só o Sid Lamb nesse ataque. E vai ter que ver essa situação do Dak Prescott, né? Se ele vai estar saudável, como que ele vai voltar para jogar.
a divisão tá bem complicada para Dallas. Assim, hoje Dallas, para mim, seria o terceiro time dessa divisão, porque você tem Filadélfia e você tem o Washington ainda. Então, acho que hoje para Dallas vai ser bem complexo. Você tá menosprezando o único time que tem 2 quarterbacks. O único time da liga que tem 2 quarterbacks titulares. Você também gosta, né, PH? Você gosta, né, PH? Os Giants não assinaram com 2 quarterbacks titulares? Eles assinaram com um quarterback e com outro que acham que é um quarterback. Olha, eles não precisam de quarterback, imagino eu, porque eles estão com Russell Wilson e o Winston lá, que, bom, o Russell Wilson não precisa falar nada, e o Winston quantas vezes já não foi titular e deixou de ser, né? Ele é, eu acho que o cara mais colocado como titular dos times aí desde Fitzpatrick. Então, não precisa de quarterback. Ele tem potencial para ser o novo Fitzpatrick, né? O James Winston. Ele tem esse potencial para cada ano estar numa franquia diferente, né, cara? É bizarro isso, assim, porque a gente estava até comentando agora um pouquinho antes sobre as universidades da Flórida, né? E a temporada dele em 14 pelo Seminoles foi uma coisa surreal, assim. Tem torcedor que lembra daquela temporada até hoje e sonha com aquela temporada até hoje, porque depois Florida State também foi muita coisa. Não que os Gators também possam dizer que foram alguma coisa, né? Como diria Paulo Antunes lá na Flórida, parece que é uma coisa que presta tampa, o resto nada vai para frente. Para mim, os Cowboys não são o terceiro time ainda. E o New York Giants é ver o que será esse draft, assim, o que o New York Giants planeja e imagina fazer com essa escolha 3. Assim. Eles planejam alguma coisa ou eles vão fazer o que vem pela venta? Porque ultimamente os Giants eu tô achando que eles vão fazer alguma merda muito grande. Hoje a conversa é de que eles vão com o melhor jogador disponível, seja ele Travis Hunter ou Abdul Carter. E depois a possibilidade de voltar à primeira rodada para sair dali com o seu quarterback. Então. Lá embaixo, eles querem trazer alguém lá de baixo para tentar lapidar isso com o Russell Wilson e James Winston? Porque assim, em tese, o contrato de James Winston, vamos lá, é um contrato de 10 milhões garantido. Se ele bater todas as metas para chegar a 21 milhões, que é o máximo que o contrato dele pode chegar, a gente pode dizer que o Russell Wilson teve uma boa temporada. Se ele tiver uma boa temporada, quer dizer que os Giants tiveram uma temporada ok, maravilhosa. Valeu a pena. Mas ok, mas valeu a pena. Porque você vai parar para pensar, pô, o cara tem um contrato de 10 milhões garantido, mas ele tem incentivos e metas e afins que seja bater 21 milhões. Vamos supor que essas metas sejam vitórias, sejam jardas passadas, sei lá, o que for de meta que ele tem. E ele chegar nesses 21 milhões, 21 milhões, vamos supor, chegar em 19, tá? Vamos lá, que bata 19 milhões esse contrato de um ano do Russell Wilson. A gente pode dizer que os Giants tiveram uma temporada ok. Você não vai colocar um cara para queimar ele, ou seja, mesmo o Shadow Sanders, que ele venha a ser draftado, eu acredito que ele começaria no banco, apesar de que teria muito hype, teria muito barulho na mídia de Nova York, o quanto antes para ele estrear, vamos ser bem sinceros. E primeiro o jogo ruim do Russell Wilson já não começar a encher o saco, essa que é a verdade. Mas o que se fala hoje é isso, que os Giants não estão 100% no Shadow Sanders e que eles vão na 3 com o melhor jogador disponível. Esse melhor jogador disponível hoje, ao que tudo indica, parece ser Abdul Carter, porque as últimas notícias dão fortes indícios de que Travis Hunter irá parar em Cleveland. Né? E aí não dá para ter tudo na vida, né? Não dá para você ser milionário, ter fama, sucesso e ainda querer jogar uma franquia decente, né? Às vezes acaba a gente, eu vou falar que a gente pensou muito nisso quando Cincinnati draftou o quarterback deles, todo mundo
meu Deus, coitado. Chegaram a falar que talvez ele nem jogasse. E aí no ano seguinte veio o wide receiver que ele queria, o time mudou de patamar. Então é que a gente tá falando de Cleveland, né? Cleveland dificilmente vai fazer um negócio desse, mas às vezes é coitado pro cara no primeiro ano, de repente entra mais uma, duas peças, o time muda de patamar, né? Como eu falo, eu acho que os Giants são. E para quem está no fundo do poço, qualquer subidinha já vale, né? Você não tem mais para onde ir para baixo. Vale pro time, mas não vale pro cara. Eu tô falando do cara, entendeu? O coitado foi para ele, não pro time. O time Mas, coitado, os caras já sabem, o torcedor já sabe que vai receber. É o torcedor que, se ganhar dos rivais de divisão, já tá feliz. Já é um Super Bowl para eles. Eu tô falando cara, para mim, talento absurdo indo para um lugar que tá falido. Para mim, tudo passa pelo como o Kevin Stefanski vai lidar com essa equipe. Assim, para mim, ele tem que olhar para o Deshaun Watson e falar, cara, seu tempo aqui acabou, você não tem mais lugar aqui. Coisa que ele não fez ano passado. Ele esperou até o Deshaun Watson estourar o tendão daqueles. Aí foi quando o Deshaun Watson deixou de ser titular. Então, para mim, aí foi o grande erro do Kevin Stefanski ano passado. O Deshaun Watson deu provas de que ele não é mais o quarterback titular da liga. Ele tem que chegar e falar, esquece, cara, aqui você não joga mais, comigo você não joga mais. Até porque os donos já deram esse aval, os donos já falaram, cara, a gente errou, a operação Deshaun Watson foi um erro. Então, se vai ser um Shedeur Sanders na 2, se vai ser um Travis Hunter, se vai ser um Abdul Carter, quem vai ser esse cara que vai ser escolhido por Cleveland, passa pelo trabalho do Stefanski. Com relação a Nova York, eu acho que é uma equipe que o melhor draft do Joe Schoen foi o ano passado, ele conseguiu sair ali com o Tyron Tracy, que foi um running back que se mostrou um bom running back no passado, um running back interessante, jovem, né? O Daniel Bellinger, Tyrene, também é um cara que acabou aparecendo. Ele teve o safety de Minnesota lá, que vai me fugir o nome agora, que eu não consigo lembrar dele agora, calor, mas foi uma boa escolha de segunda rodada. A chegada do Malik Neighbors, eles trouxeram o Brian Burns no passado de Carolina via troca. Eu acho que precisa melhorar a sua linha ofensiva, porque o Evan Neal mostrou que ele é um bust. Você tem problemas na sua linha ofensiva. E a ver como o Russell Wilson vai jogar, porque a princípio ele chega para ser o titular. O James Winston reserva, até terceiro QB, e esse draft de um calouro é a tentativa do Joe Schoen também manter o emprego dele para o ano que vem. Tipo, eu draftei um calouro. Agora eu preciso do próximo draft para colocar mais talento em volta dele. A gente já tem um talento. Vamos supor que ele saia com o Abdul Carter. Ele tem ali 3 edges muito interessantes. Isso para mim fala também muito sobre o Kevin Thibodeau, né? Jogador top 5 do draft 2022, não virou o que se imaginava. Acho que é um cara que a gente pode acabar vendo no mercado aí via troca, pensando até na situação dos Giants querendo subir. Assim, se os Giants saem com o Abdul Carter na 3, vamos traçar esse cenário hipotético aqui. Que é um Ward é um Titan, o Travis Hunter em Cleveland, o Abdul Carter caindo para Nova York. Eles puxam o gatilho no Carter, e a tentativa de voltar depois para um Jackson Dart, mesmo o Shedeur Sanders, assim, é que eu acho que uma subida para o Shedeur Sanders hoje você tem que passar do New Orleans Saints, ou você tem que torcer para o New Orleans Saints na 9, achar que o Shedeur Sanders não vale uma escolha top 10. E daí você tentar subir ali depois para um top 15, né, ver que, mas ainda é uma subida considerável, né? Mas essa é a conversa lá em Nova York desde o final da temporada. O emprego de vocês vai ser mantido, mas vocês precisam resolver essa situação de quarterback. Não dá para ficar do jeito que ficou, né? Então, a ver agora, de novo, se o Russell Wilson chegar ao máximo do seu contrato, ou seja, bater todas as metas do seu contrato, talvez a gente esteja falando aqui de uma temporada, no final dessa próxima temporada que irá começar em setembro, a gente esteja falando, cara, os Giants não são uma equipe tão horrorosa assim, né? A gente não vai falar isso. Aposto com você. Daí tá bom. Vamos guardar até lá. Mas assim, as chegadas via free agency, Javon Holland, Paulson Adibo, são caras interessantes para essa defesa. E a ver o que vai ser do draft. Assim, eu acho que
um jogador de linha defensiva para ajudar o Dexter Lawrence. Corner eu acho que já não é mais tanta necessidade, mas até porque, mas talvez seja, você consiga trazer algum cara ali, porque o Paulson Adebo também é um cara que tem problemas de lesão, né? Ele ainda não conseguiu uma temporada completa, não conseguiu lá em New Orleans. Então, agora, e a ver essa situação, acho que esse cenário, Ken Ward, Travis Hunter ou Abdul Carter, mas principalmente Travis Hunter, Ken Ward na 1, Travis Hunter na 2, é um cenário que pode deixar a quinta-feira bem mais agitada e bem mais interessante, assim, porque aí fica aquela coisa, Nova York vai com o Shadur, né? Na semana passada a gente colocou o Travis Hunter no nosso mock, até porque a gente colocou o Shadur Sanders na 2. Agora, o quão desesperado por um quarterback Nova York está, quanto eles acham que vale a pena arriscar seus empregos para ficar com o Shadur Sanders e deixar passar um cara como o Abdul Carter. Né? E são as escolhas que a gente vai ver, mas acho que são. Nova York hoje é uma equipe em reconstrução, eu só não sei se as pessoas que estão lá reconstruindo vão ter empregos na próxima temporada para continuar reconstruindo. Esse é o meu ponto. Assim, acho que Nova York é mais ou menos por aí. Gente. Até o seu colega lá que comentou o último episódio, né? Falando da situação do Travis Hunter, respeito a opinião dele, mas se eu fosse torcedor de Nova York e o Travis Hunter caísse na 3 e fosse para Nova York, eu estaria radiante, esfuziante, sorrindo de orelha a orelha, porque o Travis Hunter é especial. Ele é fora da curva, ele é um unicórnio. Então, a ver o New York Giants, assim, o que irá acontecer lá em Nova York. Então, vamos falar de quem tem emprego nos próximos anos aí garantido. Eagles. Eagles é um time que eu diria que precisa de pouco, né? Mas também não vai escolher lá no final da primeira rodada só. Wide receiver, guard, edge, corner. O que sobra ali para o último pick da primeira rodada para os Eagles? Cara, hoje tem muito. Hoje teve muita fumaça, teve muita coisa envolvendo o nome do Philadelphia Eagles. Né? Tem se falado que o Howie Roseman talvez faça algumas brincadeirinhas interessantes na primeira noite do draft. Assim, hoje se fala que Philadelphia gostaria muito de se movimentar de 1 a 2 vezes na primeira noite do draft. Então, talvez a gente nem veja a Philadelphia draftando na 32. Assim, talvez a gente veja ou eles fora da primeira rodada ou até mesmo subindo. Né? Hoje foi linkado muito o nome do Tyreek Hill lá em Filadélfia. Fumaças e mais fumaças. Né? Mas é uma equipe muito bem estruturada, né? Eles trocaram o Kenny Pickett para Cleveland. Esquecemos do Kenny Pickett em Cleveland, né? Vamos falar de Cleveland semana que vem. Kenny Pickett foi para Cleveland. Perderam o Milton Williams e o Josh Sweat, né? 2 jogadores dessa defesa que foram importantes. Né? O Josh Sweat com 2 sacks no último Super Bowl. O Milton Williams, um cara que ajudava na rotação dessa linha defensiva. Eu acredito que Philadelphia vem para trazer talvez mais um jogador de linha, aproveitando a profundidade. Talvez um wide receiver que eles gostem muito, porque ainda é um problema essa situação do wide 3, né? Olha que loucura, né? Tem time que não tem nenhum e o Philadelphia Eagles com problema para achar o 3. Achar um 3, né? A linha ofensiva ainda é uma linha muito jovem, que tem jogadores ali interessantes, apesar de você ter o Landon Dickerson já um veterano. Mas é uma equipe que precisa de pouco, realmente. Assim. Eu acho que é mais um edge para rotação, um jogador de linha defensiva para rotação. A secundária, com a saída do Darius Slay, do Bradbury, do Chelsea Gardner-Johnson, é uma secundária que talvez possa vir a ser endereçada um pouco antes, assim, apesar de você ter o Kenyon Mitchell e o Cooper Dedin do ano passado, mas ainda é uma secundária que talvez seja para ficar de olho, assim. Talvez possa vir um nome na primeira rodada, segunda rodada, para dar uma ajudada. Talvez acho que esse seja o setor mais enfraquecido, né, do Philadelphia Eagles hoje. E a ver se confirma essa história aí de que o Philadelphia Eagles estaria querendo se mexer para trazer, talvez, provavelmente, peças mais prontas do que calouros nesse draft. Né? E aí, talvez tentar buscar um bicampeonato. Muito bem. Washington Commanders. Running back, guard, edge, corner. E eles também não tem muitas picks aqui. Tá falando de 5 picks. Gastaram tudo com o Marshall.
É um time que ali, eu acho que precisa de bastante coisa, mas tá encaixadinho ainda, né? Não precisa, não precisa de algumas peças, eu acho que possam ajudar um pouco mais o time a chegar no panteão, mas não é um time que tá todo desmontado que nem outros ali. Tem quarterback bom, tem ali uns wide receivers, aliás, um wide receiver, né, que é muito bom, tem running que o back, outro vai jogar da linha tem ofensiva. tight end. Não entendi. É que o outro que chegou talvez vai jogar de linha ofensiva esse ano, porque tá do meu tamanho, mais ou menos. Que maldade, que maldade. Às vezes eu acho que eu acabo de falar isso, porque o Deebo Samuel geralmente está no meu time, e eu acho que inclusive está no meu time, do Fantasy, do Dynasty. Eu acho que ele fala isso só para me deixar triste. Mas, pô, coitado, ele tem tempo até começar a temporada para ele emagrecer. Teve também na temporada passada, não deu muito certo. Mas ele E no não tinha anterior, interesse. e no anterior, e no anterior. Ele não tinha interesse. Cara, Ele tava triste na hora pra. Ele tava estava em triste. São Francisco, né? Um lugar Isso, horrível, sabe? eu tava triste em É São muito ruim Francisco. lá, o clima não ajuda, entendeu? Então, São Francisco é horrível, é muito melhor jogar em Washington. Washington é muito mais bonito, assim, a Certo. Lá ele vai ter a praia, proteção sol. dos quatro. Como é que é? Os quatro pais fundadores lá. Nossa. Por isso. Cara, o Washington Commanders é de novo, né? Aquela história. Como será o segundo ano de Jalen Daniels, assim. Ele vai jogar no mesmo nível, ele vai dar uma certa regredida, ele vai regredir um pouco, ele vai jogar mais do que ele jogou esse ano. Eu acho que eles tiraram um pouco essa obrigação de wide receiver com a chegada do Deebo Samuel, né? Apesar de eu achar que ele vai ter que queimar muito minha língua ali agora para eu achar que isso foi um movimento. Mas assim, é um movimento de uma quinta rodada. Talvez você não consiga encontrar na quinta rodada um wide receiver que tem o potencial para entregar muito mais, né? Se ele vai entregar já é outra conversa. Ele vai ser wide 2 em Washington. Não vai ter todo aquele holofote que ele tinha em São Francisco. Então, Então, isso que eu falo, dá uma quebrada para ele, né? Talvez ele esteja mais disposto a jogar esse ano, consiga perder peso, volte ao seu shape ideal. Até, né? É um running back que recebe bola, né? O Patriots Eu acho teve que esse cara uma época que depois foi para Atlanta. Como é que ele chamava? Que era um wide receiver adoro e desenterrar uns o jogadores que só você não lembra o nome, cara. O Patriots tinha um wide receiver que o Bill Belichick botou ele de running back e ele explodiu e aí jogou um bom ano, foi para... Oi? O Peterson? E... Cordarrelle Peterson. É isso. Cordarrelle Patterson. Patterson, isso aí. Patterson, isso aí. Que ele era gordinho para wide receiver, mas, cara, funcionava bem como duo, wide receiver, running back. Bem. Ele teve uma temporada boa nos Falcons. Teve uma atuando temporada híbrido assim, mas Falcons. Mas não foi Ele só também. Ele é excelente retornador, né? Ele é um bom jogador de time especialista, Cordarrelle Patterson. Ele fez uns bons touchdowns retornando, verdade. Bom, vamos lá. Senão a gente não vai conseguir acabar todos os times da NFC. NFC West. Arizona Cardinals. Puta, esse time precisa de tanta coisa. Guard. Defesa pra cacete. Wide receiver. Se bem que o wide receiver... precisa também. Torcida, precisa de estádio, precisa... Não fala assim, Gustavo vai ficar triste. E aí, o que vai sobrar ali na 16 para Arizona? Cara, de novo, vai sobrar. Eles trouxeram o Josh Sweat, né? Achei que foi um bom contrato que eles pagaram pro Josh Sweat, um jogador interessante, que já conhece o Graham Gano, né? Head coach dos Cardinals, que foi coordenador defensivo dos Eagles. Eu acho que tudo passa pelo Kyler Murray nessa franquia, cara. Mas Arizona agora tem um quarterback, poxa.
Eles trouxeram o Não sei qual. Brissette, para, gente. É, Agora eles têm o quarterback. eu acho que tudo passa por onde o Kyler Murray vai conseguir levar essa equipe, que na minha visão não é para lugar nenhum. Eu continuo achando que ele tem muito talento. Ele é um cara que ainda pode fazer alguma coisa. Ai, PH, Cara, você confia todo nos mundo- caras que, pelo amor de Deus. Eu cara. acho que esse ano Gustavinho vai ver o time dele ali, ó, brilhando nos playoffs. Cara, eu acreditei no Kyler Murray no primeiro ano, no segundo ano depois, cara. E você continuou no terceiro, no quarto, no quinto, pelo amor de Deus, PH. Você Eu acho o Anão um baita de um quarterback, não velho. entregou em 5, 6 anos, não vai entregar agora, para. O Baker entregou nos primeiros anos dele? Entregou, cara. Ah, para, velho. Entregou, Para. cara. É que o time era muito fraco, cara. Não, Mas não. ele não era o ponto fraco da equipe. Ele nunca E foi o ponto Kyler fraco é da o ponto equipe. fraco de Arizona? É. Não, para. Não. Ele não Eu consegue não levar acho, um jogo nas costas igual o Baker levava. eu não acho que o Kyler é O tão Baker ruim já assim. levou muito jogo nas costas. O Kyler Murray, eu nunca vi ele ganhar um jogo. Eu Ganhar acho um que jogo, botar a bola embaixo do braço e ganhar o jogo. eles têm, ó. Esse ano eu acho que a Arizona tem o Kyler, que eu acho que vai chegar, vai tentar fazer alguma coisa diferente. Porque senão a franquia não vai aguentar mais um ano. Eles têm um tight end muito bom, né? Se não for hoje, eu acho que o melhor da liga. E eles têm um wide receiver que tem top tudo para 3, pelo estourar. menos. Pago como o melhor da liga, mas não é o melhor da liga, né? Então, quem é o melhor da liga? Quem é o melhor tight end da liga? Cara, se a gente pensar em história, Não. é o Travis Kelce. Eu não tô falando de Se história. a gente História é o pensar Kelce. em. Eu tô Se a falando, gente Eu pensar. fiquei eu tô quieto falando, porque eu sabia vai que começar a eu sabia que temporada o hoje. Lá no draft, a gente vai draftar lá no se eu tivesse que Phantasy. escolher hoje, eu Tem traria o o Travis Kelce Kelce. e tem o McBride. Você vai escolher o Kelce? O Kelce. Não, eu escolhi o McBride. Ah, então pronto. Então não é o Kelce. Mas para mim, para mim tem um outro cara que superou o McBride, assim. Quem? Brock Bowers. O que o Brock Bowers faz no primeiro ano dele em Las Ele é muito Vegas, bom, é verdade. com Tá, aquele beleza. bando de quitandeiro que lançava a bola para ele, É verdade. é um absurdo de que jogou o Brock Bowers ano passado. Consigo colocar na mesma prateleira, colocar os dois ali, verdade, beleza. Eu gosto muito do McBride, eu acho que ele é um baita de um tight end, acho que ele acho que é um dos últimos tight ends que passa por esse processo de adaptação na liga, de uma posição que é muito difícil essa transição college NFL. Então ele tem ali um primeiro ano muito titubeante, assim, entrando pouco, aparecendo muito pouco. Aí o segundo ano dele já é um segundo que ele começa a mostrar o potencial dele, porque ele tem um físico, ele é um atleta muito bom. E o ano passado ele se confirma de vez como um top 5 tight end da liga. Né? Esse ano ele tem um contrato renovado, tudo mais, vai ser o mais bem pago e tal. Mérito dele, ganhou seu dinheiro e tudo mais. Mas, putz, vou te falar que de novo, por história, é o Kelce. Por nível de jogo ano passado, o Kelce não jogou nada. Agora, quem lança a bola para ele, não tem nem comparação com quem lança a bola tanto para Brock Bowers como para McBride. Agora, eu acho que é discutível. Assim, é que tem um cara que eu não sou um dos maiores fãs e tem muita gente que baba ovo e paga pau para ele, né, que é o tal George Kittle. Então, tem esse cara que outras pessoas colocariam ele hoje como o melhor tight end da liga. Não. Mas eu consigo falar assim que o McBride é pelo menos top 3 da liga hoje. Assim. E me gera dúvida com o Brock Bowers, porque o que o Brock Bowers passou ano passado é digno de cadeia para quem fez ele passar por aquilo, cara. Gardner Minshew. Cara, não sei. Assim. Vai esse ano? Cara, 16 para mim tem que ser um cara de defesa. Tem que ser um corner que vem ajudar a secundária. Eu ainda apostaria num jogador de interior de linha, porque a defesa terrestre de Arizona no ano passado foi bem problemática. Né? O Chuba Hubbard, no jogo, aquele jogo que praticamente sela as chances dos Cardinals de playoffs, ele amassou o Arizona Cardinals pelo chão, né, correndo. Então eu acho que na minha visão tem que ser um cara talvez de linha defensiva,
Você pode ter ali um Kent Grant, você pode ter um Walter Nolan, que pode estar ali, né? Você tem caras, ou então pensando na secundária ali, que também é um problema dessa equipe, você pode ter talvez um Jadon Barron, você pode ter um Will Johnson. Eu acho que talvez eu não estou acreditando que o Will Johnson passa de São Francisco, mas é um cara que pode estar ali mais horizonte. E, cara, de novo, mas eu sei que você gosta do Máscara, mas para mim passa pelo Kyler Murray, assim, o que ele pode entregar. Ele ser um quarterback consistente. Ele não consegue ser um quarterback consistente nos seus 6 anos de liga. Não consegue. Então, para mim, o Arizona Cardinals vai depender dele. É só você olhar para o Marvin Harrison. O Marvin Harrison, se ele tivesse ido para outra franquia o ano passado, eu acredito que a gente falaria bem mais do Marvin Harrison do que a gente falou. A gente pode falar depois do Marvin Harrison, mas eu acredito que a culpa foi muito mais dele do que qualquer outra coisa. A prova disso não, a culpa é de quem lança a bola. A prova disso é que o Malik Neighbors foi muito falado no passado e ele também não tinha ninguém para passar a bola para ele. São jogadores diferentes. Não, mas tô falando da hype, entendeu? Rams, para mim o melhor time dessa divisão. Tight end, tackle, linebacker, corner. E eles têm ali a 26, eles estão lá embaixo também. Quem que sobra para eles? Defesa, para mim defesa, de novo, acho que o jogo contra os Eagles no ano passado ficou escancarado que o Matthew Stafford é capaz de levar essa equipe muito longe, mas a defesa tem suas limitações, né? O Jared Verse foi um baita de um acerto ano passado. Na minha visão é a defesa, você precisa melhorar a sua defesa para dar mais chance para esse ataque, porque o Puka Nacua continua lá, apesar de ser um cara que tem problemas com lesão, isso é uma coisa a se ver, né? O menino lá, o running back, eu vou esquecer o nome agora. O Kyrie Williams. Isso já se provou. Eles trouxeram o Blake Corum no passado, acho que é um cara que pode ajudar. O Davante Adams chegou. Na minha visão é isso, é melhorar a sua defesa, que já era uma defesa jovem, mostrou muito potencial, mas faltava material, faltava peças para essa defesa ser mais efetiva. Então, na minha visão, é isso. Assim, os Rams, para mim, para eles continuarem nessa toada que eles seguiram ano passado, eles precisam usar talvez esse draft pensando em jogadores de defesa, secundária, linebackers. O corpo de linebacker é muito ruim, o corpo de linebackers é muito bem. 49ers. Guard, tackle, corner, defensive lineman. Precisa de tudo. Cadê os wide receivers? Precisa de wide receiver também, né? O Ayuk. Não, tem o Ayuk, tem o Rick Pearson, você tem o John James. Acho que o corpo de recebedores tá bem tranquilo lá em São Francisco. Não sei, eu não confio nesses caras. Eu nunca gostei do Ayuk. Sempre achei ele um. Eu não sei, eu não confio nele. Eu lembro que uns anos atrás o Alex veio querer trocar ele comigo e ele até foi bem depois, mas eu não sei, eu não consigo confiar nesse cara. E era uma boa troca ainda. Eu acho que o recebedor não é um problema. Eu acho que a linha ofensiva é um problema, sim. Você precisa achar um substituto para o Trent Williams, que já não é mais nenhum garoto, tá mais perto dos 40 do que outra coisa. Então você precisa achar um cara que... Pode falar. Que todo ano a linha ofensiva do 49ers perde metade dos caras por lesão, né? É impressionante o quanto o time inteiro sai por lesão todo ano, né? O DM que mais trabalha na liga é de São Francisco. Tem um índio morto enterrado no Levi Stadium. Espero que fique lá por muito tempo. Mesmo com esse cadáver lá, não consigo ganhar lá, então espero que enterre mais uma. Eu acho que é isso. Acho que é você pensar nessa linha ofensiva. A linha defensiva também, acho que tem situações. O Javon Hargrave foi mandado embora, né? Foi dispensado. Eu acho que é um cara. Acho que você trazer jogadores. Um parceiro pro Fred Warner também ali, né? Com a saída do Dre Greenlaw, que ficou nítido que vai precisar de ajuda do Fred Warner. A secundária tem peças que não são tão seguras assim, então se você consegue trazer um corner que venha te ajudar, talvez melhore bastante.
Mas para mim, a principal situação do San Francisco 49ers, de novo, assim, do mesmo jeito que eu falei do Dallas Cowboys, é renovar com o Micah Parsons, é renovar com o Brock Purdy, assim, é fazer ele renovar esse contrato e começar a pensar, usar essas 11 escolhas que o São Francisco tem esse ano para rejuvenescer essa equipe, trazer contratos baratos, porque você precisa pagar o seu quarterback. Então, para mim, o principal ponto do São Francisco nessa temporada é chegar a um acordo com o Brock Purdy, assim, torcer para que ele renove e De ver o preferência, um que acordo amigável para o time, porque tá todo mundo pagando o olho da cara com os contratos ultra garantidos e depois ficando preso. Tá foda, né? Eu não sei se ele vai ser tão generoso assim, cara. Ele é uma escolha, ele é a última escolha do draft. Então. Pensando no último time aqui dessa divisão, Seattle Seahawks, eles precisam de quarterback, né? Mas não vai sobrar até ali na 18. Precisa de center, precisa de guard, precisa de edge, mas precisa de quarterback. Mas trazendo o Geno Smith, trazendo o Sam Darnold, eles não vão pegar um quarterback na primeira rodada. Não, nem vai ter. Eles não vão pegar porque não vai ter ninguém que vale a pena, acho que você pegou então, na primeira mas rodada. nem vale a pena Na subir, 18. nem nada. Não vai. Não. Vai custar muito subir ele. Eu não sei, eu vou soltar aqui uma. Eu posso queimar minha língua, mas eu vou soltar uma bold prediction aqui. Que saem 4 quarterbacks na primeira rodada no dia 24 de abril. Não sai, não. Com o convite do Jalen Miller para o Green Room, ele aceitando o convite para estar lá presente em Green Bay, eu acredito que existe a chance de nós termos 4 quarterbacks na primeira rodada esse ano. Um deles pode parar em Seattle. Eu consigo ver um Jackson Dart indo ali, mas assim, eu acho que primeiro de tudo eles precisam resolver essa linha ofensiva, assim, principalmente o miolo deles, precisam trazer jogadores que resolvam esse miolo. Esse ano eles vão com o Sandarno, até porque o contrato dele é um contrato de 1 ano, basicamente, então acho que eles vão ver o que o Sandarno entrega para eles. A gente já falou aqui até nos 2 últimos episódios, eu não teria feito, ainda mais com a extensão do Gene Smith, pelo que vai ser pago pelo Gene Smith, eu teria pago isso para ele, teria ficado com o Gene Smith, ao invés de trazer o Sandarno. Mas eu acho que é isso, sim. Cooper Kupp, que é um cara que a gente não sabe que vai entregar. O DeMarcus Lawrence é outro cara também que tem problemas com lesão. O Jackson Smith Indigba vai precisar continuar evoluindo do jeito que ele evoluiu ano passado. Mas para mim o principal ponto para esse Seattle Seahawks é melhorar o interior da sua linha ofensiva, porque é muito fraco, cara, é muito fraco. Então, boa. Acho que esse é o ponto. Vamos escolhas tem, né? Oi? Seattle tem 5 escolhas para isso. Seattle tem 5 escolhas dentro do top 100 do próximo draft. É muito capital para você conseguir trazer 5 peças ali que devem impactar já no primeiro ano. Falando da última divisão aqui, NFC North, a menos importante de todas. A mais forte da NFC. A gente vamos começar com os Bears. Os Bears precisam de bastante coisa também. Running back, safety, edge, linha ofensiva. E aí? O que sobra lá na 10? Na 10 ainda tem bastante coisa, né? Na 10 dá para pegar ali umas sobras ali dos primeiros colocados. Dependendo do que da bagunça que for feita ali em cima, às vezes alguém subindo para pegar quarterback, para pegar um Abdul Carter, para fazer alguma coisa assim, pode sobrar ali boas escolhas. Eu acho que os Bears fizeram o seu dever de casa, trouxeram ali, né, o Drew Ballman, trouxeram, né, o outro de Kansas City lá, esqueci o nome agora, guard para jogar ali, melhorar sua linha ofensiva, principalmente o miolo, porque isso é parte importante do esquema do Ben Johnson. A 10 é ver o que vai chegar. Se fala que se o Aston Gent chegar ali, talvez possa ser a escolha.
Já se falou muito em linha ofensiva também, pensando talvez no Will Campbell, o Calvin Max Jr., caras que podem chegar e agregar valor a essa linha. Eu acho que eles precisam de um Edge 2, apesar de eles terem trago o Dael Denis, mas eu não sei se ele vai corresponder ao que se imagina que ele pode corresponder. Então, um Edge 2 para jogar ao outro lado do Montessuet. A secundária, eu acho que talvez um safety, mas eu acho que safety pode ser muita, talvez pela desvalorização da posição, talvez possa ficar muito alta essa 10, mas também é uma equipe que tem ali 4 escolhas dentro do top 100, tem 2 escolhas de segunda rodada, acho que Chicago tem coisas para fazer, e eu espero que faça tudo ao contrário do que seria o certo, e eu espero muito que o Ben Johnson seja o maior bust da história dos Red Bulls. Então, mas é isso, acho que Chicago é de novo, né, campeão da off-season, e vamos ver a temporada regular. Eu vou trocar a ordem que tá aqui. Vou deixar Green Bay por último. Falando de Lions agora. Aqui tá como need wide receiver, mas eu discordo, mas tudo bem. Guard, edge e linebacker. É um time que tá na 28. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 picks, né? E a maioria delas, dessas 6, 4 acima da 100. O que dá para utilizar aí para tentar abastecer um dos melhores quarterbacks do ano passado? Eu acho que vai ficar de novo pela situação de talvez trazer um jogador de interior de linha, né? Porque eles perderam o Zyper ali, eles têm é o ponto focal desse time, acredito eu que mesmo com a saída do Ben Johnson, vai manter um pouco dessa estrutura de ser uma equipe que corre muito bem com a bola. Eu acho que quando se pensa em wide receiver, talvez se pense num outro biotipo de wide receiver, né? Talvez esteja pensando num cara maior, num cara mais esse biotipo do ex-receiver, né? Porque não é isso que o Amon-Ra é, nem o Jameson Williams, o Tim Patrick nem tanto. Eu acho que quando se fala talvez em wide receiver, seja nesse sentido de que Jameson Williams é um cara que tem problemas de comportamento, então para ele ficar suspenso não é uma coisa tão difícil assim. O Amon-Ra é um cara que saudável é o melhor wide receiver desse time, mas eu acho que é tentar de novo outra equipe que passa por uma situação de renovação. Pagar o Aiden Hutchinson, torcer para que ele volte pelo menos metade do nível que ele estava jogando até a lesão do ano passado. E trazer um Ed 2, talvez, para que consiga tirar essa pressão um pouco do Aiden Hutchinson, melhorar essa linha defensiva ainda mais, né? Que já foi muito tão bem no ano passado. O DJ Reed chega para suprir a saída do Colton Davis, que foi para New England, então acho que secundária talvez ele pensando dia 2, dia 3, né? Eles têm o Terion Arnold do ano passado, que foi uma escolha de primeira rodada. Então acho que Detroit é isso, assim. E ver como essa equipe vai reagir à perda de um coordenador defensivo e um coordenador ofensivo. A gente já discutiu isso aqui em outros episódios, que talvez isso seja o maior problema de Detroit esse ano, assim, como a equipe vai sobreviver a essas perdas. Né? Sim. Mas é hoje o time mais redondo dessa divisão. É verdade. Com o melhor quarterback. Vikings. A gente tá falando de running back. Vai dando 10 horas da noite, o cara começa a delirar. É o sono. A gente tá falando de defesa aqui, de linha ofensiva. Tem só 4 picks. Nossa, o que eles fizeram com o draft deles? Moeram. Tem a 24 do primeiro round. E aí, eu lembro que, inclusive até voltando um pouquinho, vou pular aqui, o Green Bay tem a 23. E você tava brincando que o Ashton lá já era um jogador de Green Bay na Austrália, né? Será que Minnesota, por alguma necessidade, não pode tentar subir para pegar? Tá certo que não tem muita escolha, talvez eles não queiram arriscar nada, mas talvez eles não precisem desse cara mais do que vocês? Ou até para não ir para vocês, eles tentarem alguma coisa?
Cara, eu acho que Minnesota tem que chegar na 24 e torcer para que alguém queira subir. Os Vikings não têm capital de draft, cara. E essa equipe é uma equipe que tem, sim, problemas. Acho que foi, talvez, a equipe que fez a melhor free agency, né? Trouxe o Isaiah Rodgers, trouxe o Ryan Kelly, né? O Jonathan Allen, trouxe o Javon Hargrave, ou seja, deu uma melhorada nesse interior de defesa deles. Acho que o Brian Flores fica bem feliz com isso. Mas, de novo, Minnesota tudo vai passar pela situação de quem é o J.J. McCarthy. O que o J.J. McCarthy vai jogar? Vai vir da... Que eles têm um excelente head coach, o Aaron Jones ficou, mas eu também não cogito, não tiro a possibilidade de eles tentarem com o running back na primeira rodada, dependendo de quem tiver ali na board. O problema de Minnesota é isso, assim, quem é o J.J. McCarthy? Como vai jogar o J.J. McCarthy? Entende? Eles têm um puta wide receiver, eles têm um baita tight end, mas... Tem 2 wide receivers bons, né? Eles têm uma das melhores duplas de wide receiver da liga. Agora, e aí? Quem vai lançar a bola, a gente não sabe o que vai ser. Se eles estão arriscando, o J.J. McCarthy vai conseguir... Alguma coisa eles viram no cara. Os Giants viram alguma coisa no Daniel Jones também, draftaram ele na 6. Não significa que vai ser alguma coisa. Ele tá vindo de uma lesão. Exato. A gente falou que isso na semana passada e eu principalmente, cara. O draft você só precisa que uma franquia queira você. O JJ vai ser o cara esse ano. Depois do Bo Nix, ele vai ser o melhor quarterback da liga. O Patrick Mahomes se aposentou hoje, então. Chegando 10 horas e começa a delirar. O Corinthians perdendo de 1-0 e o PH... Eu não tô nem vendo o jogo. Eu deixei para marcar. Eu até achei estranho que vocês não comentaram nada que eu falei do horário pra gente gravar aqui. Mas é porque eu tô ligando pouco para esse jogo, viu? Intervalo 1-0 América de Cali, tá? Tá Sul-americano, não é? Time Y no Corinthians. Só falar espanhol do outro lado, acabou, né? E para fechar aqui, Green Bay Packers, o menor time dessa divisão. Wide receiver, edge, corner, linha ofensiva, e tem a 23. E aí? O Ashton Jeanty chega para vocês? Eu duvido. Não, porque eu não preciso de running back, eu tenho Josh Jacobs. Mas é que você queria muito, né? Eu não quero Ashton Jeanty, porque eu não draft running back na primeira rodada, não gosto. Eu tenho outros amores ali na 23 e sei que nenhum deles é para o Green Bay Packers, porque isso nunca acontece. O Green Bay Packers e draft são frustrações na minha vida, então hoje eu já não ponho mais perspectiva de que fulano, ciclano, beltrano vai chegar. O Green Bay Packers hoje é uma equipe que precisa se tornar realidade, tem que sair do papel de somos uma equipe que tem potencial para uma equipe que mostra que tem potencial. De novo, eu já falei que vai parecer repetitivo, mas também tem duas situações. Precisa renovar com suas duas pontas de linha e precisa entender o que o Jordan Morgan é. Se ele é um jogador que foi draftado na primeira rodada e será um left tackle titular na liga, ou se você gastou a primeira rodada num guard do ano passado. E aí isso é um problema. Mas precisa renovar com o Zach Tom, e o Rashid Walker é um cara que provavelmente não vai estar no Green Bay Packers no ano que vem, porque não vai ter dinheiro para pagar 2 tackles, e nesse sentido o Zach Tom é melhor. Precisa entender esse corpo de recebedores que 2 jogadores não terão contrato ano que vem, o Christian Watson e o Romeo Doubs. Eu duvido muito que ambos fiquem, ou um vai ficar, ou outro, ou nenhum dos dois. Então, wide receiver é uma coisa a se ver, mas principalmente acho que a questão defensiva, jogadores que venham trazer impacto nessa defesa, né? Seja um corner, também de novo com essa situação de Jair Alexander totalmente indefinida, vai ficar, vai embora, vai ser trocado antes do draft, vai ser trocado na noite do draft, o que vai acontecer com o Jair Alexander. Então necessita muito de corners, de jogadores de secundária. Precisa talvez de um edge que cause mais impacto do que o Rashan Gary e Lucas Van Ness. E um wide receiver seria interessante, mas eu já não me iludo do Green Bay Packers fazer alguma coisa para o wide receiver tão cedo. Então são jogadores de corner.
Você vai jogar 2 vezes por ano contra o Justin Jefferson, 2 vezes no ano contra o Amon-Ra St. Brown. Você precisa melhorar a tua defesa contra o passe, não tem jeito. Exatamente. É uma divisão muito pesada de ataque para você deixar passar a sua secundária. Isso aí. Concordo plenamente. É isso aí, senhores. Comentários extras, aflições aí pro draft. Acho que é chegar logo só. Eu e o Fábio só vamos sofrer com o draft semana que vem, quando a gente falar da UFC, né? O Cauã que tá aí ansioso. Se bem que o Fábio sofre 2 vezes, porque ele tem 2 times, né? Então... Não, na verdade, assim, eu não sofro, assim, o time, vocês dois têm time que tá a uma ou tá a poucas peças de brigar por alguma coisa. Eu não tenho nenhuma expectativa que o draft vá mudar o cenário, o patamar do Patriots. Meu time tá a uma peça de brigar por uma coisa muito grande, que é a lesão do Patrick Mahomes. Essa peça é importante. Essa peça é uma peça que atrapalha bastante os planos de Denver. Essa então, é a única peça a gente tá uma peça voando no joelho do Mahomes da gente ser campeão da divisão. Mas, assim, eu não vejo assim, os Patriots mudando de patamar com o draft. Vai ser melhor que o ano passado? Sim, vai ser melhor que o ano passado. Tem expectativas para que daqui a 2, 3 anos? Ok. Mas, assim, a minha expectativa com o draft esse ano é mais para ver a briga, ver as coisas que vão acontecer, mas não pelo que, assim, meu time vai fazer splash no draft. Eu duvido muito, mas só se eles trocarem para baixo, tem algum splash. Mas que já seria um baita de um splash, né? Porque daí significa que eles estão tirando de alguém o que pode. Mas vocês dois têm time. Vocês dois têm time de playoff. Meu time não é um time de playoffs, não tem jeito. Ainda esse ano não é um time de playoffs. Talvez 2026 possa ser, mas 2025 meu time ainda não é um time de playoffs. Para encerrar essa noite, só que quem diria que Denver ia voltar a ser um time de playoffs. Senhores, vamos encerrando aqui o nosso episódio 21. Quem aguentou até esse momento aqui, mais de 1 hora de podcast, eu agradeço. Espero que vocês gostem, que tenham gostado, que vocês comentem, compartilhem. A gente não desistiu ainda da nossa promoção. 1000 inscritos, a gente vai sortear a jersey ainda. E semana que vem a gente vai falar do draft da AFC. Estamos chegando no Natal do Acauã. Dia 24 tem draft oficial, gente. Mandem as opiniões de vocês. Menos de 20 dias para a gente ser feliz. Está aí, vai começar a temporada. Boa noite, senhores. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Até semana que vem. Um beijo, tchau. Até semana que vem. Até mais.